Boa tarde. Na última quarta-feira, a Polícia Civil deflagrou a Operação Gaia. 12 pessoas foram presas acusadas de vender terrenos ilegalmente em Manaus. 48 horas depois da operação ter iniciado, cerca de 100 pessoas vítimas do grupo que vendiam terrenos ilegalmente já foram ouvidas pela polícia. Durante a Operação Gaia, realizada na última quarta-feira, 12 pessoas foram presas por estarem envolvidas no crime de venda ilegal de terrenos em Manaus. Entre elas, um coronel da Polícia Militar, Berilo Bernardino de Oliveira, considerado um dos líderes do grupo, a corretora de imóveis, Silma Braga, e Jean Sombra, que se passava por juiz federal. De acordo com as investigações, a quadrilha agia há pelo menos 7 anos na capital. 2 dias depois da prisão dos acusados, 120 vítimas já foram ouvidas. A polícia acredita que mais vítimas devem se apresentar. A operação foi coordenada por policiais do 27º Distrito Integrado de Polícia. Temos vítimas que perdeu de 15 mil e tem vítimas que até perderam milhões. A filha de Clarice chegou a comprar um terreno no bairro Águas Claras, zona norte da capital, vendido por Jean Sombra em 2009. A família pagou pela propriedade R$30 mil. 2 moças foi lá, mostrou o terreno pra gente, aí depois deu o endereço do Jean lá na Ponta Negra, no hotel. A gente fomos lá com o Jean, ele falou que era tudo direitinho, tudo certinho, não tinha problema nenhum. Aí depois combinou com a gente lá no cartório. A gente fomos no cartório e passamos o dinheiro para ele. Já Adriano recorreu à corretora de imóveis, Silma Braga, para a compra de uma propriedade. Investiu R$16 mil e teve uma surpresa ao saber que o terreno já tinha dono. As pessoas foram ameaçadas 3 vezes. Aí eu fiquei com medo, quem não ficaria com medo? E aí, que tipo de ameaças o senhor recebeu? Olha, você sai daí que nós vamos derrubar. Aí nós mostramos isso aqui como referência que eu tinha comprado. Eu não tava roubando de ninguém. No caso de Renato, a sua propriedade foi vendida pelo grupo a outras pessoas por 2 vezes. Em 2010, eles pegaram o nosso lote, mais um lote do lado e fizeram um terreno só. Agora, em fevereiro, eles pegaram o mesmo terreno, aí venderam para um cidadão que continua construindo, por sinal, aí, não satisfeito, pegou mais 2 metros do terreno da minha tia. E por isso ele continua construindo lá. A polícia ainda procura por 8 pessoas que estão envolvidas no esquema criminoso. Domingos Tavares da Costa, Edileuza Santana da Silva, Elis Suerlen da Silva Oliveira, Osana Carvalho de Oliveira, Itamar Nogueira Bechara, Líbina Barbosa de Carvalho, Priscila Lima Menezes e Cirlane Ferreira Navegante Santos. Peço que outras vítimas que não compareceram, que venham munidos com documentos, para a gente escutar e remeter para a justiça, para a justiça ter cada vez mais provas e esses autores de delito continuem presos. A polícia prendeu nesta manhã um foragido da justiça desde 2006. Ele é acusado de matar um homem há 18 anos. Policiais da Seccional Norte prenderam nesta sexta-feira, por volta de 7h30 da manhã, José Cláudio Araújo, de 41 anos. Ele foi preso no loteamento Fazendinha, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Segundo a polícia, José Cláudio é acusado de assassinar um homem há 18 anos e estava foragido da justiça desde 2006. Ele é acusado de ter praticado esse homicídio. Em 2006 saiu o mandado de prisão dele. E agora, na data de hoje, foi cumprido e ele está sendo encaminhado posteriormente à cadeia pública para que seja apresentado em juízo e vá responder pelo crime que ele cometeu. O mandado de prisão foi expedido pela juíza Rosália Sarmento, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. A defesa nega as acusações. O mandado foi expedido para o endereço do bairro São Francisco. O José nunca morou no bairro São Francisco. Ele atualmente mora na Cidade Nova e sempre morou no Educandos. Ele nega ter cometido homicídio e nós vamos averiguar lá no processo, no tribunal, para saber onde foi o erro. Se o erro é de endereço, é de pessoa,
Porque existe homônimos que têm o mesmo nome e existe também erro no endereço. Pode ser que tenha prendido a pessoa errada, ninguém sabe. A defesa vai entrar na justiça com um pedido de revogação de prisão do acusado. A partir de segunda-feira, dia 29, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego passa a usar o sistema informatizado de registro profissional para a emissão de registros profissionais. O trabalhador que não possui conselho próprio, como jornalistas, técnicos de segurança do trabalho, sociólogos, artistas e outros, podem buscar o serviço no site da CRTE. Basta preencher com os dados pessoais e informar qual a categoria profissional pretendida. Em seguida, o sistema apresenta o requerimento, que deve ser impresso e entregue no protocolo da SRTE para a abertura do processo completo. Além do Amazonas, outros 17 estados passam a usar o mesmo sistema também a partir de segunda-feira. Na madrugada desta sexta-feira, 2 pessoas foram presas no Jorge Teixeira acusadas de tráfico de drogas. A comunidade denunciou a polícia porque não aguentava mais as constantes ameaças por parte dos traficantes. Confira agora no Giro de Notícias. Na madrugada desta sexta-feira, policiais da Rocam prenderam Wagner Neto Monteiro Júnior, de 22 anos, e apreenderam um adolescente de 17 anos na Rua Magnólia, no Jorge Teixeira, primeira etapa. Eles são acusados de tráfico de drogas. Com eles foram apreendidas 2 armas de fogo, 5 munições intactas, 110 trouxinhas de óxido e 110 trouxinhas de pasta à base de cocaína, além de R$ 36 em espécie. Eles foram autuados por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Wagner foi encaminhado à cadeia pública e o adolescente à delegacia de atos infracionais. A polícia chegou até eles por denúncias anônimas da comunidade que cansou das ameaças por parte dos traficantes. O aeroporto Júlio Belém de Parintins foi reaberto na tarde desta quinta-feira para operações de pousos e decolagens no período do dia. Agora, o aeroporto passa a funcionar 24 horas. A liberação foi concedida por meio de uma liminar do juiz federal Dimes Braga, da 7ª Vara Criminal. O magistrado solicita ainda novos estudos técnicos da ANAC e IPAAN em até 30 dias. O local estava interditado desde agosto de 2011 por decisão do mesmo juiz. A interdição foi motivada pela proximidade do aeroporto com o lixão, o que trazia perigos para pousos e decolagens por conta da presença constante das aves. Veja a seguir, Fast Club perde o jogo de volta contra o CRB e está fora da Copa do Brasil. E ainda, em comemoração ao Dia Nacional de Combate à Hipertensão, Prefeitura de Manaus faz campanha no Parque do Idoso.